Boa noite. Boa noite a todas e todos. Bem-vindos a mais um Masterclass do Instituto Millennium. Obrigado a todos os nossos convidados, a todos os alunos aqui do IBMEC. Quero agradecer ao IBMEC por essa parceria que tem com o Instituto Millennium, uma parceria de espaço, de propósito, de atividade, de projetos. E a gente quer ouvir de vocês, pessoal. A gente vai mandar para vocês um survey, já adiantando aqui um spoiler, perguntando também quem mais que vocês querem ouvir, quem mais que vocês querem que o Instituto Millennium traga aqui para que a gente tenha conversas qualificadas, que a gente tenha debates cada vez mais interessantes e engajadores com vocês. E por falar nisso, hoje a gente tem um convidado extremamente especial, nosso amigo professor Ricardo Paes de Barros. Muito obrigado, PB, por ter aceito o nosso convite. Quero agradecer também, ou melhor, agradecer não, quero motivar vocês a participar do nosso Challenge Papers. Tem aí, tem um slide aí. Olha o slide está entrando no manual, está no modo manual o slide. O Challenge Papers é uma iniciativa do Instituto Millennium, voltada principalmente para jovens, estudantes, pesquisadores, que nos ajudem a responder algumas das questões mais presentes no nosso país. Então, se vocês forem nesse QR Code, vocês vão ver o nosso edital, nossa chamada. Nós temos ali dentro 10 questões que vocês podem nos ajudar a responder, escrevendo policy papers sobre elas. Questões como melhorar a posição do Brasil no PISA até 2027, remoção de 1 milhão de pessoas da pobreza, redução de 10 bi do orçamento público, uma redução do nosso déficit imobiliário, nosso déficit habitacional, que hoje está em 5,8 milhões de moradias, questões sobre o desmatamento da Amazônia, sobre ingresso de empresas brasileiras nos rankings de IA. São várias questões legais. A gente já começou a receber algumas respostas para os Challenge Papers, mas a gente vai, na verdade, até dar um prazo mais amplo. Então, entre no QR Code, dê uma olhada, participem com a gente. A gente vai ter 30 mil reais em prêmios, que a gente vai dar para os melhores papers. Bom, sem mais delongas, deixa eu apresentar o nosso palestrante, Ricardo Paes de Barros, graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, com mestrado em Estatística pelo IMPA e doutorado em Economia pela Universidade de Chicago. Pós-doutorado pelo Centro de Pesquisa em Economia na Universidade de Chicago e pelo Centro de Crescimento Econômico da Universidade de Yale. Ricardo Paes de Barros dedicou-se aos temas de... integrou o IPEA por mais de 30 anos, dedicando-se aos temas de desigualdade, pobreza, mercado de trabalho e educação. Foi subsecretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Atualmente é professor do INSPER e pesquisador-líder do Centro de Evidências em Educação Integral, do Núcleo Ciência pela Gestão Educacional e do Núcleo POP-RUA. Além disso, eu acredito que o Ricardo Paes de Barros ele próprio uma escola de pensamento. Eu estava falando outro dia com o pessoal da Folha, falei que a gente é muito fã do Paes de Barrismo. Eu acho que está faltando um Paes de Barrismo. E eles perguntaram o que era, e eu estava falando sobre o uso de evidências, sobre a boa focalização de políticas sociais, sobre essa conexão da locomotiva da produtividade com o vagão da assistência social. Então, PB, além de tudo, você é uma baita inspiração para o Instituto Millennium. Então, sem mais delongas, the floor is yours. Obrigado. Pode usar isso aqui. Bom, boa noite a todos. É um maior prazer estar aqui. Agradecer o Diogo aí pelo convite, todos os convites que ele já fez e vai fazer, eu aceito todos. E ele fez um trabalho absolutamente sensacional na ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, e que para a gente é um modelo de como tratar a administração pública, como melhorar. Então, absolutamente fantástico o trabalho dele. Então, um maior prazer esse convite, Diogo, e um maior prazer estar aqui com vocês hoje. Então, o que eu vou tentar falar para vocês hoje, tá certo? Em certo sentido, eu vou tentar fazer isso ser um pouco... quer dizer, isso é quase que divertido se não fosse trágico.
tá certo? Então, eu vou falar um pouco sobre as dificuldades da educação no Brasil, tá? E vou tentar mostrar para vocês, talvez dando uma dica lá para a solução do artigo lá do Milênio sobre educação, que, na verdade, a solução para a educação no Brasil ela é meio que trivial, e ela na verdade, não só trivial, como ela não gasta mais dinheiro, ela poupa dinheiro. Tá? Então, a questão toda da educação no Brasil é gastar menos de uma maneira simples, você vai ter resultados absolutamente fantásticos. Tá? A questão então, eu vou tentar construir esse raciocínio com vocês, que é um pouco exótico, porque a maior parte do povo da educação diz que o grande problema da educação no Brasil é que a gente gasta pouco, né? E que a gente tinha que gastar mais. Então, vou provar para vocês que a gente tem que gastar menos. Tá? Então, eu vou começar... quer dizer, a minha argumentação aqui, não sei qual é o time de futebol que a gente pode se referir, né? Certamente não é o Flamengo, porque o Flamengo está se esforçando, né? Mas tem que ser um cara, quer dizer, tem uns times por aí que o cara se esforça como nunca e perde como sempre, né? Então, a educação no Brasil é um pouco isso. A gente está se esforçando como nunca, na verdade, desde 1932, né? Com o movimento fantástico da educação nova, o Brasil sempre se esforçou muito em educação. Tá? E os resultados sempre foram péssimos. Então, a pergunta é por que alguém que se esforça tanto e tem resultados tão ruins? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, bom, eu vou passar rápido aqui pelo fraco desempenho educacional brasileiro, porque eu acho que isso vocês estão todos de acordo e tal, a gente não precisa convencer ninguém de que o desempenho brasileiro em educação não é uma maravilha, tá? Eu só trouxe aqui alguns dados, esse aqui, por exemplo, é o dado PISA, né? Esse aqui são... o PISA é feito em mais ou menos 100... O PISA 2018, esse aqui é o PISA 2018 de matemática, né? Ele foi feito em mais ou menos 100 economias, né? Porque, por exemplo, na Espanha ele é feito em várias áreas da Espanha, na Bélgica eles dividem a parte francesa da parte flamenga, e etc. Então, não são 100 países, mas aí tá os resultados, e aí a gente vê aonde que o Brasil fica. O Brasil está aqui embaixo, né? O Brasil uma outra maneira de ver isso, o mesmo dado, é você criar uma espécie de uma distribuição, que aí dá para você ver a posição do Brasil. Então, se você olhar aqui o Brasil está na posição meio que 10. Isso quer dizer o seguinte, 10% de quem faz o PISA tem uma nota em matemática pior do que o Brasil. 90% de quem faz o PISA tem uma nota de matemática maior do que o Brasil. Tá? O Peru, que costumava ser pior do que o Brasil, está aqui. O Chile está aqui e a Turquia está aqui. Então, quer dizer, Colômbia está por aqui, México está por aqui, Colômbia, México, tem um monte de país melhor do que o Brasil. Então, quer dizer, não dá para considerar isso um bom resultado de maneira nenhuma. Tá? Esse gráfico aqui, que eu acho muito legal, mas nem todo mundo concorda, ele tem o seguinte, isso aqui é a idade das pessoas, olha, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, ou seja, a população, os jovens, né, os adolescentes aqui vão se tornando jovens e depois jovens mais adultos, tá certo? E a coluna aqui é o que você pode ser, quer dizer, quando você está com os 13 anos, o pessoal está no fundamental. Aí depois, quando vai aqui para os 15, 17 anos, o pessoal está frequentando o médio. E aí depois você tem que transitar para concluir o médio. Então, essa altura, essa área aqui, quantos concluíram o médio, você chega aos 21 anos, você tem que apenas 75% dos jovens concluíram o médio aos 21 anos.
tá certo? Ou seja, 25% dos nossos jovens aqui aos 25 anos, ou ele não frequenta nem concluiu o fundamental, ou ele concluiu o fundamental, mas não frequenta nem concluiu o médio, ou tem um pedacinho aqui que ainda está no ensino médio, fazendo a educação de jovens e adultos e etc., e só 75%. Se você fizer isso no Chile, essa parte aqui ela vai bater quase que praticamente em 100% e muito antes, né? Então, a gente tem dois erros aqui. Essa área concluiu, quer dizer, o cara está no século XXI e o cara tem 25% dos jovens não concluindo o ensino médio, tem algo muito errado, né? Nós não estamos nos anos 50, nós estamos no século XXI, né? Então, duas coisas aí que estão erradas. É essa área mais vermelha não chegar em quase 100%, e a outra coisa, o tempo que essa área demora para chegar. E isso quer dizer que tem um monte de gente defasada tentando concluir o médio em idades bem atrasadas. Tá? A gente pode continuar com mais resultados. Eu queria só mostrar dois resultados aqui mais para vocês. Esse aqui é o seguinte, é uma estimativa seguinte, quantos jovens, que porcentagem dos jovens irão um dia completar o ensino médio no Brasil? Tá? E isso está hoje em 85%, ou seja, cerca de 15% dos jovens no Brasil hoje, 15% dos jovens jamais irão concluir o ensino médio. Só para a gente entender o desastre que isso significa, uma coorte, que é o número de pessoas que nascem numa dada idade, o número de pessoas que nascem numa certa idade, é mais ou menos hoje no Brasil 3 milhões. Tá? Então, eu tenho 3 milhões de pessoas que nasceram em 2000. Nasceram mais ou menos 3 milhões de pessoas. 15 não vão concluir, 15% desses 3 milhões não irão concluir o ensino médio. Isso quer dizer que de cada, a gente chama de coorte, essas coisas. De cada coorte dessa, 15% de 3 milhões é 450 mil. Ou seja, em cada coorte, 450 mil jovens, ou seja, todo ano, né, nasce 450 mil jovens que você bate nas costas dele e fala, você não vai concluir o ensino médio não, tá? Você vai ficar só com o fundamental ou o médio incompleto. 450 mil jovens hoje, tá? Tem um estudo que eu fiz junto com a Laura, que a gente estimou, fez um livro inteiro para calcular esse número, que mostra que cada jovem que não completa o ensino médio é um prejuízo para o Brasil de R$400 mil. Tá? Então, cada jovem que não conclui o ensino médio, cada vez que você viola o direito à educação básica de um jovem, o custo disso é R$400 mil. Tá? É o livro inteiro para calcular esse número, dá uma lida lá, se você quiser acreditar nisso. R$400 mil, se fosse 500 mil jovens, 500 mil jovens vezes R$400 mil, faz a conta aí, dá o quê? Deve dar 200 bilhões por ano. Ou seja, esse prejuízozinho daquela linha ali, está ali em cima, esse prejuízo aqui, é um prejuízo de 200 bilhões por ano. Ou seja, porque aquela linha está ali, o Brasil vai produzir, por ano, 200 bilhões a menos. Tá? Eu vou mostrar para vocês que o custo total da educação está na faixa dos 500 bi. Tá? Então, cara, você está gastando 500 bi para perder 200 bi todo ano, porque você está gastando mal os seus 500 bi. Tá? Então, só para dizer que isso é um problema grave, tá? Ou seja, esse 15% se traduz em 15% de 3 milhões, 15% de 3 milhões é 450 mil jovens. Todo ano você tem 400 mil jovens que você diz para ele por resto da vida, desculpa, vocês vão ficar sem o ensino médio. Tá? Agora, você imagina, você conhece alguém que não tem um ensino médio e que acha que vai conseguir viver bem durante o século XXI. Tá? E como cada um desses caras é um prejuízo de 400 mil, isso dá
eu acho aí, se fizer a conta, 200 bilhões de reais. Tá? Então, há um prejuízo gigante que você está tendo. Tá? E só para terminar aqui, esse gráfico aqui mostra o seguinte. Esse gráfico tem no eixo horizontal, o zero é o cara menos vulnerável. Tá? O zero somos nós. O 100 é o cara super vulnerável. Tá? E o que está na altura é a probabilidade de você, aos 19 anos, ter concluído o ensino médio. Então, o jovem, aos 19 anos, vai comemorar ou não ter concluído o ensino médio. Para um rico no Brasil, para um cara não vulnerável no Brasil, a probabilidade, né, para uma família não vulnerável no Brasil, a probabilidade do filho dele, aos 19 anos, na hora que tiver o aniversário dele, 19 anos, ele dizer para o pai dele, ainda não conclui o ensino médio, a probabilidade é 0. Só que, para alguém vulnerável, a probabilidade é de quase 80%. Ou seja, 80% dos nossos jovens em famílias vulneráveis vão dizer para o pai dele, no aniversário de 19 anos, desculpa, família, ainda não concluir o ensino médio. Já tem 19 anos, mas ainda não concluir o ensino médio. É 80%. Isso quer dizer o seguinte, né? Diogo aqui vai dizer para vocês, cara, você não vai construir um país sem igualdade de oportunidade, não tem jeito. Você quer construir um país, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, igualdade de oportunidade. Isso aqui é um vexame em termos de igualdade de oportunidade. Você ter o cara que vem de uma família rica, com probabilidade de 100% concluir o ensino médio aos 19 anos, e um cara que vem de uma família pobre tem 80% de chance de não concluir o ensino médio, isso é assim, vamos desperdiçar talentos. Se você quer desperdiçar talento, o que você faz? Você constrói uma curva desse tipo. Então, qual é a política educacional brasileira? Vamos desperdiçar os talentos. É isso que a gente está fazendo. Tá? Bom, então, eu estava só querendo mostrar aqui para vocês que o Brasil é meio... o desempenho não é bom. Tá? Bom, mas... isso aí pode ser o seguinte, a gente não gasta com educação, a gente não se esforça, então é claro que a coisa não vai dar certo. Então, eu trouxe aqui para vocês dizer o seguinte, isso aqui é um gráfico que é o seguinte, aqui está o país que menos gasta com educação, e aqui está o país que mais gasta com educação como porcentagem do PIB, tá? Então, estão os países ordenados por quanto que o cara gasta com educação. Menos até mais, tá? Vamos lá, menos é o cara que menos gasta, até que o cara que gasta mais, o cara que gasta menos está gastando ali, sei lá, 1% do PIB com educação, o cara que gasta mais, que é Israel, sei lá, está lá com 8% do PIB, tá? Certo? Bom, teve a conferência de Incheon na Coreia em 2015, tá? E teve a conferência de Incheon na Coreia em 2015, e nessa conferência, na qual o Brasil estava, como sempre, na primeira fileira, em todas essas reuniões de cúpula, dizendo o seguinte, olha, todo país no mundo tem que gastar de 4% a 6% do PIB. Esse é o benchmark para os próximos, até 2030, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, você tem que estar naquela faixa. Quem está abaixo daquela faixa está gastando pouco, quem está acima está gastando adequado, ou até mais que o adequado. Aonde está o Brasil? O Brasil está aqui. O Brasil está gastando 6,2% do PIB e, portanto, 83% dos países têm um gasto com porção do PIB menor do que o Brasil. Então, o Brasil consegue ser assim, está entre os 10 piores de desempenho, está entre os 15 que têm o pior desempenho e os 15 que gastam mais. Tá? Então, é o cara que consegue. Ele não só gasta essa grana toda, mas gera uma enorme desigualdade. Então, assim, você fica, cara, você está entre os 10%, os 15% que gastam mais, e você está entre os 15% que têm o pior desempenho. E você gera uma desigualdade gigante, o que você está fazendo? Tá?
Então, aqui, só para vocês terem certeza de que eu estou falando está certo, olha ali, aquilo ali é o dado do INEP, e o dado do INEP está ali, 6,2, aonde, sei lá, 4,8, tá? E aí eu peguei o dado aqui do balanço do setor público nacional, tá? Que é incompleto, porque não consegue pegar todos os municípios, mas pega um dado bem recente, que é o dado aqui de 22, tá? Quanto que o Brasil gasta por dia com educação? Quem diz? Quanto que o Brasil gasta por dia com educação? Por dia útil com educação? 2 bi, tá? Olha lá, o gasto público do Brasil com educação, hoje, é 556 bilhões por ano, que se você ajustar por dia útil, dá 2,2 bilhões, e mesmo assim, isso é 5,6% do PIB, só tem que, esse dado só pega 90% do PIB brasileiro, porque não consegue pegar todos os municípios, tá? Se você der uma ajustada para 89% do PIB, é 6,3% do PIB. Tá? 2 bilhões por dia. Você está gastando 2 bilhões por dia. Agora, você imagina conseguir gastar todo dia, um dia sim, outro dia também, 2 bilhões de reais com educação todo dia. E esse gráfico aqui que eu tirei, que eu tinha trabalhado com a Laura, né? Esse gráfico da Laura, só para dar uma ideia do esforço, né? Ela falou que ela recebe mensagens sobre essa reportagem de hora em hora, ela recebe os parabéns. Ela está dizendo aqui o seguinte, cara, tá? Que os professores brasileiros é o seguinte: nós ganhamos mal. O professor brasileiro, não, o salário do professor é baixo. Aí a gente calculou o seguinte: como é que é o salário do professor comparado com o salário do pai do aluno para quem ele dá aula? E o salário do professor é maior do que o salário de 92% dos pais dos alunos. Então, é muito curioso que o professor chora com os pais e diz: meu salário é baixo. Imagina o que os pais vão dizer para ele. Quer dizer, porque a gente tem a maneira... Não, o salário do professor brasileiro é menor que na Finlândia, claro, que é menor que o salário na Finlândia. É menor que o salário na Finlândia. Só tem que o salário dos pais dos alunos na Finlândia é muito mais alto que o salário dos pais dos alunos no Brasil. Tá? Então, quando você está dando aula e 92% dos teus alunos, o pai deles tem um salário menor que o teu, você reclamar que o teu salário está baixo, obviamente isso não quer dizer que o mercado, em relação ao mercado, está baixo ou está alto. Estou só dizendo que, em termos de justiça, é esquisito. Estamos se esforçando, estamos pagando para os professores mais do que recebem 92% dos pais dos alunos deles. Tá? Isso é alto. Bom, então, a questão é a seguinte: por que você está se esforçando loucamente e está tendo um desempenho fraco? Tá? Uma possibilidade é o seguinte: você não está usando bem o dinheiro que você tem. Tá? Então, olha isso. Isso aqui é o resultado do PISA. Tá? Então, o eixo... na vertical, eu tenho o resultado do PISA, e no eixo horizontal, eu tenho o gasto por aluno com correção para o poder de compra. Tá? Então, o eixo horizontal está corrigido por poder de compra, no eixo vertical é o PISA. Se passar uma regressão por ali, vai dar uma curva daquele tipo. Tá certo? E aí, cara, você olha o Brasil, você vê o problema do Brasil. Olha, o Brasil está aqui. Gasta pouco? Pode ser. Mas, cara, a linha está ali, cara. Você está lá embaixo. Essa distância aqui é de 47 pontos de déficit de aprendizado, cara. É um déficit gigante. Tá? Para dar uma ideia para vocês de que esse déficit é gigante, ou seja, com o dinheiro que você tem, cara, tá bom, você pode dizer: não, eu devia gastar muito mais, tá bom. Eu devia vir para cá, gastar mais, tá bom. Mas, cara, com esse dinheiro já dava para estar por aqui. Tá bom? E para dar uma ideia da consequência disso, a gente passou uma paralela pelo Brasil. Se a gente passar uma paralela pelo Brasil,
eu vou ter aquela linha ali que vai passar pelo Brasil, tá? E aí eu posso ver o seguinte, quer dizer, aquela ali é o que eu espero que o Brasil alcance, né? Está na linha, o Brasil está lá embaixo da linha. Quem está nessa área rosa são os caras mais ineficientes que o Brasil. Quem está acima da área rosa é o cara mais eficiente que o Brasil. Aí, quem é mais ineficiente que o Brasil no mundo? Ninguém. Quem é mais eficiente que o Brasil no mundo? Todo mundo. Tá certo? Então, você fala, peraí, cara, você está gastando 2 bilhões por dia, você está entre os 15% que mais gasta, entre os 15% que tem menos resultado, e, além disso, não tem ninguém mais ineficiente que você no mundo, cara. O teu problema é gastar mais? Não, não é. O teu problema não é gastar mais. Tá? Então, a questão que fica é o seguinte, cara, parece óbvio, né? Esses caras estão gastando uma fortuna, não estão conseguindo alcançar resultado. Por quê? Porque o cara não sabe fazer, cara. Né? É igual o cara gasta uma fortuna para fazer alguma coisa, mas o cara não tem ideia de como fazer as coisas, dá tudo errado, não dá resultado nenhum. Então, a primeira pergunta que você pode fazer é, o Brasil precisa contratar especialistas em educação internacional, porque o Brasil perdeu o rumo, não sabe educar. Tá certo? É igual, sei lá, em vários esportes que você tem que contratar um técnico estrangeiro, porque você não sabe. Vamos dizer, ginástica olímpica, a gente tinha um tempo que a gente não sabia, não entendia muito de ginástica olímpica, contratava um técnico romeno, né? E assim por diante. Então, a pergunta é, o Brasil não sabe educar, só tem que é esquisito, porque, na verdade, não sei se vocês sabem, mas quem colocou a educação como um direito humano foi é difícil falar o nome dele, cara. Ostragésilo de Ataíde. Como é que é? Austrogésilo de Ataíde é um cara da academia, acho que foi o presidente da Academia Brasileira de Letras. Esse cara, ele estava no dia que a Leonora, ele estava na comissão que a Leonora Roosevelt montou para criar a Carta dos Direitos Humanos, tá? E aí, quando falou direito à educação, ele falou, direito à educação é isso, isso, isso. Ela falou, moço, é isso que você falou, só tem que ter a metade das palavras que você falou. Tá? Se você conseguir falar a mesma coisa com a metade das palavras, é isso. E, então, a redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à educação foi escrito pelo Brasil. Então, é esquisito, e o Brasil, nos anos 30, era líder mundial do que é educação. Então, é esquisito. Então, eu fui olhar e falei, será que a gente não sabe educar? Então, eu fiz o seguinte, eu peguei o plano, tem um prêmio mundial todo ano, que chama Global Teacher Prize. Esses 10 caras são os 10 finalistas em 2017 dos melhores professores do mundo. Se o Brasil não sabe ensinar, não devia ter brasileiro aí. Mas, ali está o Wermerson. É o Wermerson, que é um capixaba que ganhou um dos 10 melhores professores do mundo. Eu falei, bom, isso é sorte, deu em 2017. Vamos ver 2018. 2018 tinha esse grupo aí. Tinha alguém em 2018 brasileiro? Tem o teu xará lá, Diogo. É Diogo ou Diego? Não sei. Lá é Diogo ou Diego? Diego. Então não é bem teu xará. Mas é o Diego, cara, que é um cara, eu acho que de Ribeirão Preto, alguma coisa desse tipo. Então, de novo, entre os 10 melhores. Como é que um país que não sabe educar tem, em 2017, um dos melhores professores do mundo, em 2018, aí vão olhar 2019. Aí, 2019, tem a Débora, né, que é super famosa com o trabalho dela com robôs e robótica e etc., aqui em São Paulo, paulistana, tá certo? Ganhou entre as 10 melhores professores do mundo. Está esquisito essa coisa que você não sabe educar. Aí veio 2020, está aqui 2020.
2020, os 10 melhores. E aí, de novo, temos ali a... Quem? Doni, né? Que é paulista também, não é? Então, cara, assim, obviamente que quando chegou em 2021, não tem ninguém, porque em 2021 não teve educação no Brasil, né? A gente fechou todas as escolas, não podia ter acontecido nada, porque as escolas foram fechadas, ao contrário do resto do mundo, que protegeu as escolas, o Brasil fechou as escolas. Então, em 2021, não tínhamos ninguém. Em 2022, não teve o prêmio, pelo que eu entendi até agora. Então, parece que o Brasil não está tão mal, né? Parece que o Brasil sabe educar. E aí, na hora que você olha as capitais brasileiras, qual é a capital brasileira com o melhor desempenho educacional? Teresina. Aí você fala, cara, peraí, Teresina é a melhor capital brasileira com desempenho fantástico lá, e depois é Palmas, né? Então, quando você... quando você olha, aí você vai dizer o seguinte, tem uma escola brasileira que ganhou todos os prêmios do INPA das Olimpíadas de Matemática. Onde é que fica essa escola? Essa escola fica em Cocal dos Alves. Onde que é Cocal dos Alves? É aqui, ó, no Piauí. O que é essa escola? Quem é Cocal dos Alves? Cocal dos Alves é um cara que tem um PIB que está abaixo de 93% dos municípios brasileiros. Então, Cocal dos Alves, o PIB de Cocal dos Alves é menor do que o PIB de 93% dos municípios brasileiros. E o IDH é menor do que o de 99% dos municípios brasileiros. E não fica aqui no Cerrado piauense, não. Fica aqui na fronteira com o Ceará, né? Aqui no Baixo Parnaíba, né? E essa escola, ela recebeu o prêmio Darcy Ribeiro de Educação, que é o maior prêmio que você pode ter de educação, um prêmio dado pelo Congresso Brasileiro. Tá? Essa escola tem o melhor desempenho do país no Enem das instituições que atendem famílias mais pobres. Tá? E ela tem 70% de aprovação dos alunos dela no SISU e ela é recordista de medalha na Olimpíada da Matemática, na Olimpíada Brasileira de Matemática. Ela é considerada uma escola modelo pelo INPA, tá? E ela ganhou a medalha de Olimpíada de Língua Portuguesa, de Robótica, de Astronomia, o Prêmio Canguru de Matemática da Olimpíada Internacional de Matemática, e está lá no Ceará. Então, assim, o Brasil não sabe ensinar, não. Tem uns brasileiros que sabem ensinar muito bem, obrigado. Tá certo? Inclusive, a gente estava discutindo isso quando saiu um dos resultados da Prova Brasil. Aí o ministro, que era o Rosselli na época, chamou o Banco Mundial e falou, cara, peraí, nós estamos em apuros, a coisa está indo muito mal aqui. Aí o Banco Mundial, o Jaime Saavedra, que é o vice-presidente para a educação, gravou um videozinho, que até tem, depois posso compartilhar com vocês, que é fantástico. Ele diz o seguinte, ó, não entendi o problema de vocês, porque vocês não estão mal, porque quando eu vou na África, quando eu vou no resto da América Latina, os exemplos que eu levo é o exemplo de Cocal dos Alves, de Brejo Santo, que é um lugar fantástico, tá? Brejo Santo, que é um lugar que fica na parte de baixo da Chapada do Araripe, na fronteira tríplice da Paraíba com o Ceará, com Pernambuco. Uma vez a Miriam Leitão perguntou para mim, aonde que a educação é boa? Eu falei, vai em Brejo Santo e olha lá, porque deve ser ótimo. Nunca fui lá, mas os indicadores são absolutamente fantásticos. Aí ela foi lá em Brejo Santo, voltou reclamando comigo, falou, você me mandou ir lá, eu fui até lá, quando eu cheguei lá, as crianças estavam pulando o muro da escola. Eu falei, como assim? Aí ela falou, é brincadeira, cara, os caras estavam pulando o muro da escola na direção contrária. Os professores botam eles para saírem da escola, só tem que eles querem voltar para a escola, então eles pulam o muro para entrar na escola, não para sair da escola, porque a escola é o lugar mais legal em Brejo Santo para você estar. E Brejo Santo tem, inclusive, prêmio já da Unesco,
alfabetização, etc., para não falar de Sobral e todos esses lugares que vocês conhecem bem. Então, sabemos educar? Sim, sabemos educar. A questão é o seguinte, por que a gente não copia? Porque a gente tem, quer dizer, a gente tem o dinheiro e a gente tem quem sabe. Só tem que a gente não copia quem sabe. A gente faz as coisas erradas. Então, olha só, e a pergunta tá vendo esse gráfico aqui? O eixo horizontal, cada pontinho desse é um município brasileiro, tá? Cada pontinho é um município brasileiro. O eixo horizontal é o gasto por aluno, tá? Do município. E o vertical é o índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, tá? Cada ponto desse é um município, tá? Se isso fosse iniciativa privada, ia ter muita gente demitida. Porque se você tem um cara que gasta a mesma coisa que você, e você tem um IDEB de 1,5, e tem um outro cara que gasta a mesma coisa que você, que tem um IDEB de 7, o cara ia dizer, peraí. Vocês, 2 agências bancárias, os 2 caras estão gastando a mesma coisa, tem o mesmo número de pessoas, e um tem uma receita 7 vezes a receita do outro, o cara fala, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Certo? Só tem que aqui não gera discordância. Quem são aqueles caras lá em cima? Nota, essa linha verde é mais ou menos a média da OECD, tá? Há uns 10 anos atrás, é verdade. Tá? Mas é a média da OECD. Quem está ali? Sobral. Sobral gasta muito? Não, gasta pouco. Quem gasta muito é esses caras aqui. Esse cara aqui gasta muito, aqui gasta pouco. Sobral está aqui. Quem mais está ali? Cocal dos Alves está aqui. Quem mais está aqui? Cadê Brejo Santo? Brejo Santo está aqui. Tá? Panelas, em Pernambuco, está ali. Tá? E tem gente rica também. Picada Café, na Serra Gaúcha, gasta bem, mas também tem um desempenho bom. Então, você tem gente que sabe educar? Claro que você tem. Esse povo todo aqui sabe educar. Por que esse povo todo que está aqui embaixo não copia esse povo todo que está aqui em cima? Tá certo? Por quê? Então, a grande questão do Brasil é o seguinte, porque falta resultados de excelência? Não. O que falta? Falta a gente copiar, aprender com os resultados de excelência. Qual o problema da escola brasileira? O diretor da escola brasileira fala assim, não, mas Cocal dos Alves é Cocal dos Alves. A minha escola é a minha escola. E somos diferentes. Então, a ideia é de que um dos problemas da educação, o cara acha que uma escola é uma escola, outra escola é outra escola. E, portanto, o cara não copia. Tá? Então, por exemplo, em São Paulo, boa parte das melhores escolas em São Paulo estão em Apiaí, que, não sei alguém conhece Apiaí? Sabe onde que fica Apiaí? No estado de São Paulo? Mas fica no Vale da Ribeira, é uma das áreas mais pobres de São Paulo. Apiaí, você vai em Apiaí, cara, os alunos estão todos na escola, achando a escola maravilhosa, estudando loucamente e dando de 10 a 0 nas notas dos alunos no município da cidade de São Paulo. Tá? Então, a Piaí, a gente tem que aprender com a Piaí, e a regional inteira. Entendeu? Aquilo ali é uma regional. Tá? E é melhor do que Registro, por exemplo, que é também no Vale da Ribeira. Tá? Mas a Piaí, cara, os caras têm um desempenho fantástico. Tem que ir lá ver o que os caras estão fazendo e copiar. Tá certo? Então, qual é o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse esforço enorme que nós estamos fazendo, esses 2 bilhões por ano, e dizer o seguinte, nós sabemos educar sim, não estamos precisando de contratar estrangeiros para ensinar para a gente como que se educa. O que nós estamos precisando é levar a sério os nossos grandes educadores, valorizá-los e copiá-los, e aprender com eles. Tá certo? Para isso, eu preciso que o governo, ou que
alguma instituição, documente o que esses caras que sabem fazer estão fazendo. Não adianta eu saber que Picada Café está tendo um desempenho impressionante. Eu preciso saber o que a Picada Café está fazendo. Eu preciso estudar o caso de Sobral, de Novo Horizonte, de Águas de São Pedro, de Brejo Santo. Eu preciso estudar esses casos, documentar esses casos, para que os outros lugares possam copiar. Tá certo? E eu preciso dar incentivo para que o pessoal copie. Tá certo? O que o Ceará faz? O Ceará pega uma parte, deixa eu ver se está aqui, só para vocês verem o Ceará, aqui, ó, esse gráfico é meio que impressionante, que é o seguinte, no eixo horizontal, tá? Só despoluir aqui um pouco para vocês, o eixo horizontal é o gasto por aluno, e no eixo vertical é o IDEB. Aqui é o Ceará. Esses estados todos aqui, esses 15 estados que estão marcados aqui, todos eles gastam mais que o Ceará e têm resultado pior que o Ceará. Todos. 15 estados. Esses aqui gastam mais e têm resultado melhor. Esses gastam menos e têm resultados pior. Esses daqui gastam mais e têm resultado pior. Tá? O que o Ceará faz? Tá? O que o Ceará faz? O Ceará pega... e até virou, foi feita uma mudança constitucional para incorporar o que o Ceará faz na Constituição brasileira, mas o Ceará pega um pedaço do ICMS que o Estado tem que dar para o município, e o Ceará fala assim, eu vou dar o pedaço que eu der para os municípios, desde que você tenha um melhor desempenho. E esse desempenho é relativo. Ele gera uma competição entre os municípios cearenses, de tal maneira que quem tiver melhor desempenho leva o dinheiro. Você precisa gastar aquele dinheiro com salário de professor? Não, você pode gastar o que você quiser, cara. Se você quiser construir um estádio de futebol, você pode. O ponto é o seguinte, se você não tiver um bom desempenho em educação, no ano que vem você não vai ter o dinheiro. Então o cara não gasta com uma bobagem, o cara gasta com a educação, porque ele sabe que essa é a maneira dele no ano que vem ganhar dinheiro de novo. Tá certo? Então, o que o Ceará faz, ele dá incentivo para as pessoas copiarem, mas mais do que isso, ele fala o seguinte, você é uma escola boa, né? Você é uma escola boa. O ponto é o seguinte, aquele cara ali é uma escola ruim. Você vai ganhar dinheiro se você fizer aquele cara que é uma escola ruim ser uma escola boa. Não vou te dar dinheiro para você ser uma escola boa. Isso eu já estou te dando. Eu vou te dar outro dinheiro agora. Tá? Então, você tem um dinheiro para ser bom. Ok, legal. Agora eu vou te dar um dinheiro para você fazer o teu amiguinho, que é ruim, ser bom. Agora, vai se entender com ele, cara. Você vai ter que convencer ele de que é legal ser bom. E se vocês dois conseguirem fazer o ruim ser bom, o ruim vai ganhar também. Tá? Mas você vai transmitir para ele o que significa, porque eu, Estado, não sei, mas você sabe. Então, você vai transmitir para ele. Tá certo? Então, há uma maneira óbvia de fazer difusão de melhores práticas, cara. Como é que você difunde melhores práticas? Como é que você difunde melhores práticas? Você documenta e dá incentivo, cara. Óbvio. Né? E aí o Ceará faz isso, e agora isso foi incorporado à Constituição brasileira. Tem um artigo na Constituição brasileira que diz que tem que ser feito isso na hora que o Fundeb foi votado, isso passou. O que o Chile faz? O Chile ele faz o seguinte, o governo do Chile diz o seguinte, olha, eu não sou o sabichão da educação, tá? Mas tem um monte de escola boa por aí. Então, o que o Chile faz? O Chile, ele tem uma avaliação de todas as escolas no Chile, tá certo? Ele avalia todas as escolas no Chile e descobre quais são as escolas que estão tendo desempenho fantástico. O que ele faz? Ele vai lá nesses lugares que têm o desempenho fantástico e documenta o que os caras fizeram. E todo ano ele produz um livrinho que chama Se Puede. O que é o Se Puede? Não é um manual do Ministério da Educação dizendo para as escolas Brasil afora o que elas têm que fazer, porque eu sou o Ministério da Educação, eu sei. Não. É o Ministério da Educação aprendendo com as escolas que souberam fazer. E aí, todo ano, eles têm um livrinho lá de umas 300 páginas dizendo
o que você pode fazer. E o que acontece? O governo chega com esse livrinho, vai nas escolas que estão indo mal e fala, ô, companheiro, você está indo mal. Você não está no meu livrinho aqui, não. Mas tem um monte de escola aqui no meu livrinho. Então, aqui está o livrinho e toda a assistência técnica para você adaptar o que está nesse livrinho à tua escola. Então, eu dou assistência técnica para o cara aprender o que está no livrinho. Tá? Então, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é o que nós temos que fazer para ter uma educação melhor, que eu falei para vocês. É baratinho, é só copiar. Ou seja, você tem que gastar um dinheirinho para gerar incentivos para as pessoas copiarem. Porque você já tem a tecnologia. Ninguém está querendo vender tecnologia educacional, os caras estão doando, mas o cara não está absorvendo. Então, você precisa de mais dinheiro? Não, você precisa absorver essa tecnologia. Então, eu queria só terminar para vocês dizendo o seguinte, tem um outro problema grave na lógica educacional brasileira, que é o que a gente chama do PD100A. Você sabe o que é PDCA, né? Numa escola de administração, a gente sabe o que é PDCA. É o ciclo de gestão do Deming, planeja, faz, verifica, deu errado, corrige a rota, planeja de novo e etc. Tá? O Brasil ele pratica um ousado PD100A. O que é o PD100A brasileiro? O Brasil planeja loucamente. Na verdade, desde 1932 o Brasil está planejando. Está na Constituição brasileira que nós temos que ter plano plano decenal educacional, e nós temos, esse aqui é o plano decenal do Fernando Henrique, que tem umas 300 páginas, e esse daqui é o plano de 2014, isso aqui é de 2001 até 2010, mais ou menos. Esse aqui, passou 3 anos a gente construindo esse plano aqui, construindo esse plano de 2014 até 2024, tá? E isso aqui é o seguinte, cada município brasileiro tem que ter um plano. Então, isso aqui é o acompanhamento do MEC, né? Um acompanhamento já antigo do MEC, para garantir que todo município brasileiro, todo estado brasileiro, todo município brasileiro tem que ter um plano decenal. Isso tem que ser uma lei, e essa lei tem que ser aprovada pela Assembleia e etc. E o Brasil fez. O Brasil planeja? O Brasil planeja. Não tem dúvida de que o Brasil planeja. O Brasil faz? Bom, a gente já viu o que ele faz, né? Ele gasta 6,2% do PIB, aquilo que eu falei, gasta 2,2 bilhões por dia, fazer a gente faz. Então, planejar a gente planeja, fazer a gente faz. A gente verifica se as coisas aconteceram? Verificamos. Nós temos o INEP, que é um dos melhores centros de monitoramento do sistema educacional do mundo, reconhecido mundialmente. A gente, por exemplo, isso aqui é um documento do monitoramento do plano, está escrito avaliação, mas não é avaliação, é monitoramento. Isso aqui é um monitoramento para ver se o plano do Fernando Henrique de 2001 a 2008 funcionou. Você pode olhar ali o número de páginas, não sei se dá para ler ali quantas páginas tem esse monitoramento, mas é mais de 500 páginas, né? 400 páginas de monitoramento. A gente monitora, a gente tem todos os indicadores de educação. A gente é um dos poucos países do mundo que tem um censo educacional que não é escolar, é de aluno. Nosso censo é de aluno, nós contamos cada aluno. Então, nossas estatísticas educacionais são fantásticas, a gente monitora. Tá? Esse daqui é o monitoramento do Plano Nacional de Educação atual. Tá? E aqui nós temos, dá para ver também o número de páginas desse último monitoramento, que chega em 540 páginas. Tem 540 páginas monitorando o Plano Nacional de Educação. O que essas 540 páginas dizem para a gente, ano após ano? A gente está desde 2014 monitorando. A gente está desde 2014 monitorando, dizendo, olha, nada do que deveria acontecer está acontecendo. De novo, e tem 540 páginas documentando isso de uma maneira linda. Isso feito pelo INEP é realmente fantástico a maneira como eles fazem. Tá? Logo, qual é o nosso problema? Tá? O nosso problema é o A. O nosso problema é que, depois de chegar à conclusão de que nada aconteceu,
que a gente faz? A gente volta a planejar, tá certo? Tem uma história, quando eu estava no ITA, que eu não sei se é verdadeira, que era o seguinte: o pessoal estava lançando foguete lá na Barreira do Inferno, no Maranhão lá, como é que chama? Do lado de São Luís ali. Alcântara. O pessoal estava lançando foguete em Alcântara, né? E aí o Brasil lançava foguete em Alcântara e o foguete não explodia. Aí eles falaram, bom, cara, quem que entende de foguete no mundo? Na verdade, quem mais entende de foguete no mundo não são os russos, são os ucranianos, né? Na verdade, o pai, o Koryolev, que é o grande pai de todo o programa espacial soviético, ele era ucraniano. E tem um grande museu lá na Ucrânia em relação ao trabalho dele. Aí o Brasil chamou os ucranianos e falou, vem cá, cara, dá uma dica aqui para a gente. A gente está lançando foguete toda hora e está explodindo. Aí os ucranianos falaram, bom, e aí? A gente também. A gente está lançando um monte de foguete e está explodindo. Era assim com a gente. Qual é o problema de vocês? Aí começaram a conversar e falaram assim, vem cá, tá bom, vocês lançam o foguete, vocês planejaram, desenharam, os caras olharam lá, pô, teu plano tá legal, teu desenho tá fantástico, teus engenheiros são fantásticos, vocês estão lançando foguete e está explodindo. Ok, acontecia com a gente também. Aí, depois que explodiu, o que vocês fazem? Aí o cara falou, não, a gente volta lá para São José dos Campos e desenha de novo. Aí o cara falou, não, lá na Ucrânia a gente fazia diferente. A gente pegava o foguete que explodiu e analisava por que ele explodiu antes de desenhar de novo. A gente aqui no Brasil, não. Aqui explodiu, se a gente for analisar por que explodiu, vai culpar alguém, vai ser culpa de alguém. Não, a gente não faz isso. A gente começa de novo, faz um novo desenho. Aí o cara falou, bom, talvez aí esteja a diferença, entendeu? A gente aprendia com os nossos erros. O problema da educação no Brasil é que nós temos o plano decenal de educação, está dando tudo errado, exceto a educação superior, no ensino médio, está dando tudo errado. A gente não tem nenhuma avaliação, e, na verdade, teve 10 anos de plano decenal durante o período do Fernando Henrique, e quando acabou o plano em 2010, ninguém avaliou o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, e por que deu certo, por que deu errado. A gente não aprende com os nossos erros. Então, nós fazemos duas coisas erradas que custam uma fortuna. Você não aprende com o teu erro e você não aprende com quem sabe. E você vai ficar surpreso que você está gastando um esforço enorme e não está tendo resultado. Tá? Então, minha proposta aqui de resolver o problema da educação é bem simples. Vamos passar a analisar com cuidado os nossos erros e vamos passar a levar a sério quem sabe educar no Brasil e copiar o que esses caras fazem. Obrigado. Muito obrigado pela exposição. Nos deixa muito intrigado, né, essa exposição, na verdade, né, de ser tão patente o problema e tão difícil da gente conseguir solucioná-lo. A gente agora tem espaço para perguntas, então, se vocês tiverem perguntas, só levantar a mão e a gente vai levar, imagino que o microfone até vocês. Débora, a gente leva o microfone até eles? Olha, Débora está com o microfone ali para vocês. Eu vou começar a fazer uma pergunta, então, enquanto vocês se preparam para fazer de vocês. PB, tenho várias aqui, deixa eu ver. Eu acho que é muito claro que a gente precisa replicar o que dá certo, mas também é muito claro que a gente não consegue replicar o que dá certo, né? E a minha pergunta é, eu vou contextualizar. O Marcos Mendes estava falando outro dia que ele, 10 anos atrás, ele não estava muito preocupado com a educação no Brasil porque ele viu tanta gente boa em volta da educação, terceiro setor, empresários colocando grana, né? Pessoal ali voltado para a Lema, Fundação Roberto Marinho, assim, muita gente legal envolvida com a educação. O terceiro setor brasileiro provavelmente é a área que mais consegue recurso do terceiro setor e educação. Por que essas pessoas não conseguiram, de fora, impactar a educação pública no Brasil?
Não, quer dizer, a primeira coisa é perceber o seguinte, nós estamos falando, quando a gente fala do terceiro setor e etc., nós não estamos falando nem de menos de 1 bilhão por ano. E o setor público está gastando 550 bilhões por ano. Né? Então, a sociedade civil ela gasta uma quantidade pequena de recursos comparado com o todo. Agora, em alguns casos, eu acho que tem vários casos aí de sucesso em que a sociedade civil conseguiu influenciar alguns governos. Quer dizer, não é à toa, por exemplo, educação em tempo integral de Pernambuco, ela é uma criação meio que do setor privado. Né? O ICE ele é uma coisa privada que foi absorvida e hoje espalhou pelo Brasil afora. Né? Então, a parte toda de alfabetização e de correção de fluxo que vem do Instituto Ayrton Senna também espalhou por aí. A parte toda de gestão educacional que vem do Instituto Unibanco também deu uma espalhada aí pelo Brasil. Agora, eu acho que o sistema educacional ele é muito... ele não é muito amigável. Quer dizer, esses institutos têm uma dificuldade grande de conversar com esse povo todo e não é que esse povo todo está ansioso pelos conhecimentos que esses institutos têm. Esses institutos têm que trabalhar duro para conseguir convencer o setor público brasileiro desse conhecimento todo. Tá? Mas a coisa poderia talvez ser bem pior sem a participação da sociedade civil. Agora, eu acho que o grande problema na educação no Brasil é que eles... Quer dizer, muito a gente tem um discurso de ter que agradar eles. Então, por exemplo, o Todos pela Educação, na época do Fundeb, ele chegou à conclusão de que está escrito no relatório do Todos pela Educação de que, por exemplo, usar recursos públicos para um sistema de vouchers era assim não era mais do que um desperdício, era assim uma crueldade, era uma coisa assim, não me lembro mais qual a palavra, mas é uma coisa grosseira em termos de que jamais a educação brasileira poderia dedicar recursos à compra de vagas em escolas particulares, como se a gente não comprasse serviços no setor privado, seja na saúde, seja na assistência social, seja na alimentação, como se o setor público é o grande produtor de riquezas no país, entendeu? Então eu acho que o setor, eu acho que a educação no Brasil é muito aguerrida e aí a gente acaba tendo que alimentar muito a gente não, por exemplo, a Laura com aquela coisa dela, vocês podem chamar ela aqui e perguntar quantas as pessoas entram no Instagram dela, sei lá onde, no que dela, de meia em meia hora perturbando ela porque ela disse que o professor ganha mais do que o pai dos alunos, entendeu? Então, eu acho que tem um problema de vontade da educação brasileira. A educação brasileira tem que entender que ela tem um problema e vontade de querer melhorar. Eu acho que e isso não é só um problema do Brasil, acho que vários sistemas educacionais, na Polônia, por exemplo, passou por uma transformação fantástica, mas foi super traumática. Né? Você precisa de alguém que vai lá e causa um choque, porque
não é o sistema educacional que quer melhorar, né? Ele acha que está tudo certo, que o problema é falta de dinheiro e outras coisas. Perfeito, PB. Temos uma pergunta ali. Pode se apresentar também, por favor. Boa noite, Diogo. Boa noite, Ricardo. Excelente evento. Sou Maurício Bento, diretor do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Então, gostei muito do evento. Eu queria trazer 2 pontos aqui. O primeiro ponto é sobre São Paulo, que o governo atual chamou o secretário de Educação do Paraná, que foi um secretário que conseguiu subir o IDEB lá, e agora, de certa forma, São Paulo está querendo tentar fazer a mesma coisa, trazendo o secretário que deu certo lá para São Paulo, para tentar fazer dar certo aqui. Queria saber se o senhor conhece o caso do Paraná, o que o senhor acha dessa ideia. E o segundo ponto é sobre modelos alternativos de gestão. Uma ideia trazida recentemente, aquela questão das escolas cívico-militares, que eu vejo que tentam resolver o problema da indisciplina na escola. É uma questão nas escolas públicas. E o segundo seriam parcerias público-privadas, que também é outro problema que a gente ouve muito na educação pública, é greve. Acho que uma escola privada tem bem menos greve, a gente sabe disso. Então, esses 2 modelos para tentar resolver alguns gargalos, o que o senhor acha deles, se podem ajudar de alguma forma? A primeira coisa é que tem uma tendência no Brasil, não é só São Paulo, né? Tem vários estados, né? Então, por exemplo, a secretária do Rio Grande do Sul veio de Goiás, era ex-secretária de Goiás, né? A secretária em Minas Gerais era do Rio de Janeiro, secretária hoje de Goiás, eu acho que ela veio de Rondônia, né? O próprio Rocieli, que estava aqui, agora eu acho que ele está no Pará, né? Então, eu acho que a gente tem um movimento muito fantástico de profissionalização dos cargos elevados e tem o Vetor e outras instituições que trabalharam, né, a própria Lehman, que trabalharam nessa ideia de dar uma profissionalizada nos cargos públicos de alto nível. E eu acho que hoje no Brasil, cada vez mais, a gente tem um mercado para isso e que está sendo cada vez mais respeitado, os governadores selecionando por competência os seus secretários. Então, acho que isso é um avanço fantástico no Brasil. E aí eu acho que as fundações, inclusive, podem ajudar bastante a melhorar isso, as escolas de formação podem melhorar ainda mais a formação dessas pessoas, etc. Então, eu acho que isso é uma coisa bem-vinda. Tá? As outras 2 coisas que você colocou são tecnologias que têm que estar disponível. Ou seja, a escola, o uso do setor privado para oferecer vagas é uma boa ideia ou uma má ideia? Pode ser uma boa ideia, pode ser uma má ideia. A gente tem que ter essa possibilidade disponível e não fazer como o Fundeb fez, de proibir, né, que, na verdade, é até anticonstitucional, porque a Constituição diz que pode, a LDB diz que é parte, sim, é possível usar o dinheiro da educação, mas o Fundeb deu um nó nessa história. Então, eu acho que é um retrocesso. Agora, em países tipo Suécia, eles fizeram isso e não deu certo. Em países tipo a República Tcheca, fizeram isso e deu certo. Então, assim, é como qualquer outra tecnologia, é como qualquer outra inovação de gestão e de forma de fazer as coisas funcionarem. Vai depender de quão vibrante é o setor privado, vai depender de como que é essa relação do setor privado com o setor público. Então, é uma alternativa que tem que estar disponível e você vai usar mais ou menos em certos lugares. Pode ser que no interior do Brasil você precise que a escola seja pública. Em São Paulo, você pode se basear muito mais numa escola privada, né? E não é só a escola ser privada, o que Minas está fazendo, que pode ser que a parte pedagógica seja pública, mas a gestão da escola, pintar a escola, cuidar da infraestrutura da escola, cuidar da merenda, cuidar do transporte, pode ser privado.
Então, não é só a escola inteira ser pública ou privada, mas certas funções dentro da escola poderem ser públicas ou poderem ser privadas. Então, isso tem que ser possível. Se a melhor coisa é privatizar geral ou estatizar geral, não é claro. Isso vai depender de cada situação e pode funcionar numa direção, pode funcionar em outra direção. A mesma coisa vale para as escolas militares. Quer dizer, é uma possibilidade, né? Goiás mesmo, que está tendo um desempenho fantástico, já tinha um monte de escola militar, né? Então, mas uma escola militar pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa. Eu, particularmente, estudei escola militar há muitos anos, pode dizer. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Então, você tem que usar como uma possibilidade na tua cesta de opções. O que você não pode é proibir. O que você não pode é dizer isso não pode ou todas as escolas vão ser militares. Tem que deixar o gestor delicadamente escolher qual é a melhor mistura para fazer funcionar. Muito bom. Temos uma pergunta aqui. PB, é um prazer te escutar. Fã desde 98, quando eu ingressei no meu curso de economia. Infelizmente, escuto repetir isso. Mais recentemente, não sei se você lembra, mas eu fiz um plano de governo para São Paulo e a gente conversou bastante sobre educação. E a apresentação era essa. Então, a gente aumentou 4 vezes o que a gente gasta com educação no Brasil nos últimos 20 anos, sem nenhum resultado. Está aqui o diagnóstico. A minha pergunta são outras 2 coisas que eu acho que interferem muito por tudo que eu aprendi com você até aqui. Eu queria ver como é que a gente pode tentar mudar isso. Uma delas é a questão da gestão, da direção da escola. Então, você falou, às vezes, você pode terceirizar, né, a pintura, mas vai muito além disso, né? Tem uma gestão também de tempo dos professores. A gente sabe que o absenteísmo é uma coisa absurda no Brasil. Eu não sei se tem outro lugar que tem taxas de absenteísmo como a gente tem, de 20%, 25%, como a gente tem nesse país. Imagina, você tem 4 salas com criança e uma não tem aula, acabou. Então, eu queria ouvir isso. E a questão da avaliação de desempenho, que está aí na Constituição há décadas e até hoje a gente também não resolveu. Então, se tem todos esses institutos, se tem tanta gente dedicada à educação, por que a gente acabou de mudar o Fundeb, botar mais dinheiro, e esse que talvez seja um dos problemas mais graves, a gente não endereça? O Instituto Unibanco ele tem trabalhado bastante na questão da gestão escolar, em particular, né? Introduzindo um verdadeiro PDCA na escola e etc. Tem feito avaliações, existe um impacto. O próprio Paraná tem um sistema, né, das razões do sucesso no Paraná, em São Paulo, em grande medida também, é porque tem um sistema de gestão voltada para resultado das escolas. Eu diria o seguinte, o Brasil avançou bastante, que, digamos assim, há 10 anos atrás, você falar de gestão voltada para resultado em escola era muito difícil. Hoje, é difícil você ter um diretor que vai te dizer que ele não faz uma gestão voltada para resultado. Ele pode até nem fazer, mas ele vai te dizer que ele faz. Tá certo? Porque eu acho que está todo mundo convencido nas escolas de que você tem que ter uma gestão voltada para resultado. Agora, os resultados que você tem alcançado com isso ainda são, assim, se aprende, vamos dizer, 5 pontos na escala SAEB por ano, numa escola de ensino médio. Se você melhorar a gestão com uma tecnologia tipo a que o Instituto Unibanco usa, você vai ganhar 1 ano a mais. Então, não é uma mudança assim, que você transformou a educação. E a expectativa, se você olha aonde daria para chegar com uma escola bem administrada,
dá para você ter um impacto 4, 5 vezes maior. E se conversar com o Ricardo Henrique, o Instituto Unibanco, o grande desafio deles é por que nós, até agora, não estamos conseguindo obter esse impacto tão maior. Quer dizer, a gente está obtendo um impacto de X e talvez pudesse obter um impacto de 4X. Por que a gente não está conseguindo esse 4X? Tá certo? Então, eles estão lá trabalhando loucamente, tentando desvendar isso. Uma das coisas que eles estão trabalhando é que a gestão deles era uma gestão não pedagógica. Então, eles conseguiram um impacto de X reformando a gestão não pedagógica. E agora eles estão tentando trabalhar com uma gestão voltada para resultado que combina a gestão pedagógica com a gestão não pedagógica. Mas eu acho que eles estão trabalhando, mas eu acho que a gente não sabe exatamente por que a gente ainda não tem tanto resultado assim. Mas eu acho que a mentalidade do gestor educacional brasileiro já mudou bastante, e hoje a gente tem uma aceitação muito mais de um PDCA numa escola do que tinha lá atrás. O Risolia, por exemplo, quando estava lá no Rio de Janeiro, ele implantou lá o PDCA dele e fez o Rio de Janeiro melhorar loucamente, da mesma maneira que no Paraná eles implantaram alguma coisa tipo PDCA e fizeram o Paraná melhorar muito, Pernambuco a mesma coisa, e o Instituto Unibanco fez isso em Goiás. Não é à toa que o Instituto Unibanco está em Goiás, no Espírito Santo, que são líderes, e no Ceará e no Piauí. Então, a coisa está caminhando. Eu acho que a grande discussão é por que é mais lento do que... eu acho que todo mundo que trabalha com gestão esperaria mais. E, apesar de todo o esforço, o impacto é menor do que o que a gente esperava. Mas eu acho que tem que continuar trabalhando e melhorando a gestão. O ponto é que, no mundo inteiro, prêmio para professor e incentivo para professor, tem um grande estudo da Academia de Ciência Americana que diz o seguinte: olha, até hoje, eles fazem uma avaliação de todos os sistemas de premiação de professores, avaliação e premiação. A conclusão deles é o seguinte: isso tem que funcionar, mas até agora a gente não descobriu como é que faz. Porque é aquela coisa, assim, dizer que você tem que criar um sistema de incentivo é fácil. Agora, você acertar, porque você criar um sistema de incentivo que você não mede a coisa direito, quando, na verdade, o comportamento não é individual, é meio que coletivo. Quer dizer, a possibilidade do cara fazer um gaming, a possibilidade do cara trabalhar naquele indicador e não no que realmente seria educação é muito grande. Então, em educação, a gente não tem exemplos do tipo, se eu fizer desse jeito, eu consigo dar os incentivos corretos. Obviamente que a gente precisa de incentivos, porque a gente tem... Eu e a Laura fizemos uma análise que é bem interessante, que mostra o seguinte: de todas as profissões de educação superior, a que tem a menor desigualdade são os professores. Então, a gente parte do princípio que os professores são todos igualmente produtivos. E dá para perceber assim, que a heterogeneidade em termos de aprendizagem dos alunos é gigantesca. Alunos com certos professores sempre aprendem mais, alunos com outros professores sempre aprendem menos. Então, a gente tem documentado no Brasil e no mundo que existe uma enorme heterogeneidade entre os professores, e a gente tem documentado de que não existe profissão com menor desigualdade salarial do que os professores. Então, é patente que a gente precisa de um sistema de incentivo, mas não é muito claro como é que monta esse sistema. Tá? É difícil, e aí, quer dizer, o pessoal que sabe montar sistema de incentivo tem que trabalhar nisso, mas é bem intrincado. Obrigado. A gente tem 3 perguntas, então a gente vai fazer uma rodada com essas 3 perguntas. A Débora passa o microfone para as 3 pessoas.
porque a gente também tem 6 minutos para terminar nossa atividade aqui. Então, perguntas breves para que o nosso PB consiga respondê-las. Boa noite, Diogo. Boa noite, Ricardo. Obrigado pela palestra. Meu nome é Eduardo, sou estudante de economia aqui do BMEC. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre a perspectiva de aprendizado dos alunos no Brasil. Porque é claro que existe uma discrepância muito grande entre a maneira que a gente aprende aqui no Brasil e a maneira que os outros aprendem lá fora. Por exemplo, aqui no Brasil, a média de livros lidos por ano pelo brasileiro é de 5. Lá na França é de 21. Então, assim, qual que é o impacto dessa cultura de aprendizado no aprendizado geral, né? Porque claramente os professores sabem ensinar, né? Eu penso, será que não é a gente que não sabe aprender também? Boa noite, eu me chamo Gabriela, eu estudo Direito aqui no IBMEC. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela excelente palestra. E a minha pergunta ela não é tão voltada para o lado econômico, como estava seguindo. Eu gostaria de saber um pouco sobre o sistema do novo ensino médio, porque teve posicionamentos tanto positivos quanto negativos, e eu queria saber, na opinião do senhor, se vai trazer alguma mudança efetiva ou se ele está fadado a falhar novamente, como o sistema está falhando. Boa noite, professor. Obrigado pela palestra. Eu sou Rafael Leite, pesquisador do Instituto Milênio. Eu queria que, se você pudesse citar 1 ou 2 fatores, abrir a caixa do caso Sobral ou algum dos outros casos que você citou, para dizer para a gente o que aparenta fazer diferença nesses casos. Avaliação de professor, material didático, seleção de diretores. O que as evidências disponíveis hoje já demonstram que esses municípios sabem fazer muito bem, que a gente já poderia utilizar como referência para melhorar a educação em outros municípios. Obrigado. Obrigado. 3 perguntas, então. Rapidinho. Cultura do aprendizado, novo ensino médio, fatores de sucesso. Não, rapidinho, cara. O que a gente sabe é o seguinte, é que a gente tem que fazer educação voltar a ser educação, tá? É um pouco o que ela colocou ali. Tá? Quando você pergunta para Brejo Santo ou Sobral, o que vocês fazem diferente? O cara diz, não sei, cara, aqui a gente dá aula, o aluno assiste a aula, a gente passa deveres para eles, né? Eles fazem, a gente corrige os deveres deles, explica para que eles erraram, eles prestam atenção e aí, no dia seguinte, a gente volta a fazer a mesma coisa. Então, meio que isso. A questão é que, aquilo que ela falou, o professor falta, né? O aluno não vem na aula, o aluno não é bem tratado pelo professor na aula, o professor acha que o aluno tem baixas expectativas sobre o desempenho do aluno. Então, o que acontece nesses lugares onde a educação vai muito bem? Primeiro, a escola é o lugar mais legal da cidade. Todo mundo está apaixonado pela educação. E aí acontece que um pouco ele falou, todo mundo lê não sei quantos livros, todo mundo presta atenção, e a educação vai embora. Não tem nada tecnológico, fantástico. É clima. Ou seja, é você conseguir mobilizar as pessoas para se dedicar a isso. Por que aqui no Vale da Ribeira a escolaridade, as escolas são melhores do que na Zona Leste de São Paulo? Porque lá as pessoas estão... toda a comunidade está muito focada na educação. Na Zona Leste, a quantidade de distrações da juventude ali é enorme, então o cara está prestando atenção em 1000 outras coisas. Tá? Então, mas eu acho que a questão tecnológica na educação é muito básico. É fazer o básico bem feito. Se o professor der aula, o professor entender que os alunos aprendem em velocidades diferentes, entender a diversidade dos alunos, etc., você vai ter um ganho gigante. Não tem nada mirabolante acontecendo em nenhum desses lugares. Sobre o ensino médio, cara, eu acho que a gente tentou fazer alguma coisa que é muito complexa. Quer dizer, funciona muito bem numa escola grande em São Paulo, na cidade de São Paulo. Não vai funcionar numa escola pequena no interior, porque não tem as trilhas, não tem os itinerários. Então, eu acho que a gente tem uma boa ideia e falta o desenho da implementação. Ou seja, a gente teve uma ideia que, conceitualmente, ela é muito boa,
Falta saber assim, como que você vai implementar isso no Brasil, dada a diversidade de tamanhos de escola, de professores, etc. Eu acho que o manual que o MEC tem para implementar isso é muito simplório e, obviamente, o que isso vai acabar acontecendo é gerando uma tremenda desigualdade. Então, aí, o caminho é esse. A questão é como é que a gente vai conseguir trilhar esse caminho. E aí precisa pessoas muito boas em saber como que você implementa isso, onde dá para implementar, sem gerar desigualdade, como é que você implementa isso Brasil afora. Agora, se tem algum problema, se eu entendi a tua pergunta, a pergunta é, existe problemas com o estudante brasileiro? Aquilo que eu falei. Sim, claramente, eu imagino que o estudante finlandês, no inverno finlandês, ele talvez, ainda mais se ele estiver fora de Helsinki, estiver no interior da Finlândia, ele deve ter poucas coisas para fazer, diferente de aprender um monte de coisa. Né? E, em parte, é por isso que a educação é muito boa. A educação é muito boa no Ceará, no interior, não em Fortaleza. Fortaleza, as escolas boas são as escolas privadas. As escolas públicas de Fortaleza não são tão boas. Se você pegar a ordenação dos municípios cearenses, Fortaleza está lá embaixo, em termos de educação pública. Tá certo? Então, educação você faz com foco, com dedicação, com tempo dedicado àquela questão. E isso você consegue muito mais no interior do que você consegue, na verdade, por exemplo, as cidades médias brasileiras do interior, muitas delas têm uma educação fantástica. Você vai para as cidades maiores, a educação começa a ficar pior. E isso, em parte, deve ser porque é mais difícil você manter e considerar para aqueles alunos que a educação é a coisa mais importante para a vida deles naquela comunidade. Mas, por outro lado, a mesma tabela que eu mostrei para vocês aqui dos melhores professores do mundo, ele também tem os melhores alunos do mundo. E nos melhores alunos do mundo, o Brasil está sempre entre os 10 melhores também. Então, na verdade, nós também temos... agora, obviamente que a situação da juventude numa cidade tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, etc., é muito mais difícil você focar a atenção deles do que focar a atenção em Cocal dos Alves na Olimpíada de Matemática. Né? Então, tem isso. Professor Ricardo Paes de Barros, muito obrigado. Uma salva de palmas. E, bom, você disse que você aceita o próximo convite, então daqui a pouco vamos novamente te incomodar. E obrigado a todos os alunos e convidados que ficaram com a gente até agora às 8h30. Uma boa noite para todos.